Fala pessoal, nessa videoaula a gente vai revisar rapidamente o conceito de sujeito e os 5 tipos de sujeito. Então, se você está com alguma dúvida nessa matéria, vem comigo. Em sintaxe, a gente chama de sujeito aquele de quem se diz algo na oração. Em geral, é a quem o verbo se refere. Na maioria das vezes, isso significa que o sujeito vai ser o termo que pratica a ação do verbo. Por exemplo, na oração, o aluno estudou a matéria. O aluno é o sujeito. Por quê? Porque é ao aluno que o verbo estudar está se referindo. É o aluno que está praticando a ação do verbo estudar. É do aluno que fala essa oração. Por isso ele é o sujeito. O mesmo acontece na frase os professores e alunos utilizaram o EAD. Professores e alunos estão praticando a ação do verbo utilizar. Eles estão utilizando. É deles que fala essa oração, essa frase. Beleza? O sujeito pode ser formado por várias palavras, mas entre essas palavras existe uma palavra que se destaca, que é o núcleo, que é a palavra mais importante, a palavra que sintetiza a ideia principal daquele sujeito. Um sujeito pode ter um ou mais núcleos. Olhando nesses dois exemplos, o núcleo de cada sujeito seria aluno no primeiro caso, o sujeito o aluno e o núcleo aluno. No segundo caso, o sujeito seria professores e alunos, mas teríamos dois núcleos, que seria professores e alunos. Agora nós vamos ver as classificações de sujeito. Existem 5 tipos de sujeito. O sujeito simples é o tipo mais básico de sujeito. É um sujeito que possui apenas um núcleo. Mas atenção, isso não quer dizer que ele seja formado por apenas uma palavra, ok? Ele pode ser formado por várias palavras, mas ele tem apenas um núcleo. Olha os exemplos. A verdade prevalecerá. Sujeito a verdade, núcleo, verdade. Os estudantes protestaram ontem. Sujeito, os estudantes, núcleo, estudantes. O menino da rua da frente sorriu é um sujeito, o menino da rua da frente, mas o núcleo apenas menino. Já o sujeito composto é formado por mais de um núcleo. Então, vai ser um sujeito que eu vou ter 2, 3, às vezes até mais palavras que são igualmente importantes e fundamentais para a compreensão daquela oração. Por exemplo, os meninos e as meninas jogaram futebol. Vemos que meninos e meninas são palavras igualmente importantes dentro desse sujeito. Ou igual no outro caso, fritas e bolo são as comidas favoritas do meu cão. Fritas e bolo são 2 palavras igualmente importantes dentro desse sujeito. O sujeito oculto é um sujeito que ele está escondido. Ele não está escrito na oração, mas pela forma verbal e pelo contexto, eu consigo deduzir a quem que o verbo está se referindo nesse caso. Então separei aqui alguns exemplos para a gente. Comprei muitas bananas e estudamos muito ontem. Você vê que nos 2 casos eu consigo saber a quem que o verbo se refere, né? Comprei, eu sei que só posso ser eu. Estudamos, eu sei que é nós. Esse é um caso clássico de sujeito oculto. O sujeito indeterminado, ele é parecido com o oculto, porque ele também não está escrito na frase. A diferença é que nesse caso eu não consigo identificar quem praticou a ação. Na verdade, gente, eu uso o sujeito indeterminado quando eu não sei quem praticou a ação. Quando eu digo, por exemplo, roubaram minha bicicleta ou comeram meu pedaço de pizza, a ideia é que nesse caso eu não sei quem praticou essa ação. Eu não estou usando plural porque foram várias pessoas, eu estou usando plural para indicar que eu não sei quem praticou essa ação.
E essa é a ideia do sujeito indeterminado, né? Já diz o nome, indeterminado, ou seja, é um sujeito que eu não consigo determinar. Essa é a ideia dele. Eu uso muito ele no dia a dia para situações em que eu não sei determinar ao certo quem fez determinada ação. Calma que ainda não acabou. Tem mais um último tipo, que é a oração sem sujeito, ou oração de sujeito inexistente. As orações sem sujeito ou sujeito inexistente ocorrem com verbos que não possuem agente. São os chamados verbos impessoais. E o que são verbos impessoais? São verbos que expressam fenômenos da natureza ou sentido de existência, estar do tempo. Para ficar mais claro, vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, choveu em São Paulo. Vocês percebem que o verbo chover não tem um sujeito? São Paulo é o lugar que choveu, né? São Paulo não pratica a chuva, ou nevou a madrugada inteira, ou então faz 10 anos, esse faz no sentido de tempo passado. A ideia é que esses verbos não têm um agente. Por isso, eles vão estar sempre na terceira pessoa e eles nunca vão ter um sujeito, a menos que seja algum tipo de uso poético. Então vamos revisar tudo o que vimos até agora? Na aula de hoje, nós vimos primeiro o conceito de sujeito. A ideia é que sujeito é quem pratica a ação do verbo. Depois, vimos o núcleo do sujeito. Lembramos que o núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Então vimos os tipos de sujeito. Então nós vimos que sujeito simples é aquele sujeito que tem apenas um núcleo. Sujeito composto, aquele que tem mais de um núcleo. Sujeito oculto, um sujeito que não está escrito na frase, mas que eu posso identificar pelo verbo ou pelo contexto. Sujeito indeterminado, aquele sujeito que não pode ser identificado e por isso está sempre na terceira pessoa. E oração sem sujeito, que é aquela oração que ocorre com verbos impessoais, que são aqueles verbos que expressam fenômenos da natureza. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!